Invocando a proteção divina, saudando meus pares, ilustre representante do Ministério Público, servidores, declaro aberta esta sessão, conclamando a todos apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Chamo a julgamento o processo 9041, recurso criminal, ação penal, cometimento de grave ameaça, coação para não votar, artigo 301 do Código Eleitoral, Marcelândia, 23ª Zona Eleitoral, eleições 2008, recorrente, Adinal Pavilac, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Doutor Marcos Faleiros, com a palavra. Senhora Presidente, cuida-se de recurso criminal eleitoral interposto por Adinal Pavilac contra a sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que o condenou a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias multas, fixando de multa a um salário mínimo pela prática do crime previsto no artigo 301 do Código Eleitoral. Segundo a sentença, o candidato, em 25 de 8 de 2008, no distrito de Analândia, Marcelândia, MT, teria ameaçado eleitores, objetivando coagi-los a não votarem em certo candidato. Do inquérito policial consta: letra A. O termo de declarações prestadas perante o Ministério Público pelas vítimas Manuel Gonçalves dos Santos, Zilda Maria Gaziero dos Santos e Maria de Souza. Os termos de declarações prestados perante o delegado de Polícia Federal pelas vítimas Manuel Gonçalves dos Santos, Zilda Gaziero dos Santos e Maria de Souza, bem como pelo acusado Adinaldo Pavilac. A denúncia foi oferecida em 14 de 12 de 2010, tendo sido recebida pelo juiz em 3 de 10 de 2011. O acusado foi interrogado. Defesa preliminar às folhas. As folhas houve o aditamento do rol de testemunha indicadas na defesa preliminar. Laudo de perícia de gravação apresentado pela defesa. Isso aqui é de uma escuta telefônica apresentada unilateralmente pelo senhor Adinaldo Pavilac. Durante a fase instrutória foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, tendo Zilda Maria Gaziero sido ouvida por meio de precatória. As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas, com exceção de José Denilson de Souza e Pedro José Fabiani. Alegações finais do Ministério Público foram apresentadas às folhas, requerendo a condenação do acusado dos termos propostos na denúncia. A defesa apresentou às folhas querendo a absolvição do acusado e, alternativamente, a desclassificação do delito para previsto no artigo 300 do Código Eleitoral. Contra razões ministeriais apresentadas às folhas, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso criminal ora analisado. É o relatório, senhora Presidente. Doutor Ministério Público. Obrigado, senhora Presidente. Eu ratifico o parecer escrito. Palavra com Vossa Excelência. Votar as preliminares na ordem arguída no recurso. Inicialmente, a falta de intimação do acusado. Senhora Presidente, voto pela falta de intimação do acusado da sentença. A sentença condenatória de Adinal Pavilac foi proferida às folhas pela Juíza Eleitoral da 23ª Zona. No segmento, o nobre advogado interpôs recurso tempestivo às folhas. O réu foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, conforme certidão do oficial de justiça Rominho Aparecido da Anastácio, às folhas. Assim, respeitada a regra da dupla intimação da sentença condenatória, do acusado e do advogado constituído, rejeita a preliminar. É como voto. Eu acredito que ele tenha recorrido antes de chegar ao mandado de intimação do acusado. Vossa Excelência está rejeitando falta de intimação. Isso. Algum voto divergente? Todos de acordo, devolvo a palavra a Vossa Excelência. A segunda preliminar, segunda ordem do recurso, é falta de justa causa. Senhora Presidente, voto falta de justa causa. O acusado arguiu falta de justa causa, alegando que a ação penal, aspas, sequer deveria ter sido recebida, fecha aspas, folhas, trazendo a lume questões de provas produzidas nos autos, em especial citando trechos dos depoimentos das testemunhas, as folhas 14, 44 e 57, bem como declaração de folhas 16. A justa causa
é uma condição da ação penal relacionada a elementos mínimos probatórios para a propositura de uma denúncia. Quando o feito está em fase de julgamento, com toda a prova produzida e esgotada, deve-se analisar o mérito, não fazendo sentido extinguir o processo por ausência de justa causa. Verificada eventual justa causa por ocasião do juízo de admissibilidade da denúncia, incumbe ao magistrado rejeitá-la, nos termos do artigo 395, 3 do CPP. Todavia, iniciado o processo e exaurida a produção da prova, como é o caso, não se pode admitir que o próprio juiz ou tribunal, no caso, determine a extinção do processo sem apreciação do mérito por ausência de justa causa. Nesse caso, quando houver ausência de justa causa, cabe ao juiz ou tribunal proferir a sentença de mérito, absolvendo o acusado com fundamento no 386 do CPP. Em resumo, superada a fase de admissibilidade da peça acusatória, deve o magistrado enfrentar o mérito da imputação até para que se faça coisa julgada material. Porque se você rejeita a denúncia, caso haja novas provas, pode entrar com a ação de novo, né? Assim, rejeito preliminar por falta de justa causa arguída pelo acusado Edinaldo Pavilac é como voto, senhora presidente. Todos de acordo com a... Devolvo a palavra a Vossa Excelência. A última preliminar é a imunidade material. Senhora presidente, o acusado ele arguiu preliminar ao fundamento de que, à época dos fatos, exercia o cargo de vereador pelo município de Marcelândia, detendo, portanto, imunidade material, ou, como alguns dizem, substantiva, né? De modo que não haveria justa causa para o prosseguimento da ação penal. Em especial, diz que, à época dos fatos, exercia as funções de vereador e secretário distrital, e a discussão deu-se em razão de sua atuação na realização de limpeza nas ruas pela secretaria. Segundo o artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, os vereadores possuem inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Entretanto, tal imunidade não se aplica ao presente caso, ante a ausência de provas de que a conduta praticada guarde qualquer relação com o exercício do mandato. Nesse sentido, o STF cita uma jurisprudência do ministro Luiz Fux, peço vênia para deixar de lê-la. Ademais, a imunidade material consiste apenas na liberdade de palavras, opiniões e votos, que é, aspas, freedom of speech, não abrangendo condutas, em tese, que o mérito eu vou analisar daqui a pouco, praticadas com violência ou grave ameaça. Portanto, não pode ser oposta contra o crime imputado ao recorrente, coação eleitoral, visto tratar de crime cujo, aspas, tipo legal descreve a conduta de usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Uma citação de José Jairo Gomes, Crimes e Processo Penal Eleitorais, São Paulo Atlas. Com essas considerações, rejeita a preliminar de imunidade material arguída pelo acusado Edinaldo Pavilac, que é como voto, senhora presidente. Alguma divergência? Com a palavra, doutor Marcos. Senhora presidente, passa ao mérito. O réu interpôs recurso contra a sentença que o condenou pela prática do crime de coação eleitoral ou o chamado aliciamento violento de eleitores, capitulado no artigo 301 do Código Eleitoral, que é usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Por ética, informa aos eminentes pares que o inquérito policial que deu suporte à ação penal originou-se de requisição de minha autoria, conforme documentos de folhas 10, 15, verso 22, na data de 1º de outubro de 2008, quando era juiz eleitoral na 23ª Zona Eleitoral, abrangendo o município de Marcelândia, distrito de Analândia, dentre outros. Tenho que atos meramente administrativos praticados pelo magistrado, tal como requisição para abertura de inquérito policial, concessão e dilação de prazo e deferimento de diligências, não ensejam futuro impedimento do juiz, porquanto estão pautados em dispositivos legais, que é o Código de Processo Penal, e no caso com embasamento no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Apenas cumpriu o disposto no artigo 40 do CPP, não emitindo, aspas, opinião delicti, fecha aspas, ponto de vista sobre o delito, e assim levei o fato de que tive conhecimento, à época, né, à consideração das autoridades, Ministério Público e Autoridade Policial, que é a notícia crimes, não incidindo, no meu entender, as hipóteses de suspeição e impedimento, nos termos do artigo 252 e 254 do CPP, ficando, obviamente, a critério dos eminentes pares a questão de eventual suspeição e impedimento.
Com relação à autoria e materialidade, passa a discorrer sobre as provas, porém, desde já, adianto que após a análise detida dos autos, a resposta jurisdicional acertada é a absolvição. As testemunhas inquiridas em juízo, respeitado o contraditório e a ampla defesa, assim manifestaram resumidamente. Zilda Maria Gazieiro dos Santos declarou que o réu, Adinal Pavlac, era vereador e presidente da Câmara na época dos fatos. Ela morava em residência que, aspas, a prefeitura deu, fecha aspas, SIC, de um programa habitacional, aspas, que teria que morar por 10 anos para ter direito à propriedade, fecha aspas, em Analândia, Mato Grosso. Nas eleições de 2008, pregou em sua casa um cartaz de um candidato a vereador da oposição, chamado Antônio Sil, que inclusive era seu parente. Depois ele virou vereador lá em Colíder. No dia dos fatos, o réu Adinal foi até a residência da declarante e ordenou que retirasse o cartaz. Ameaçou de tomar a casa e a ficou humilhando. Adinal disse, aspas, Adalberto, deu a casa e se não arrancar o cartaz, vamos tomar a casa. Já aspas, SIC, folhas 342. Isso foi em juízo. Maria de Souza, a segunda testemunha de acusação, que era vizinha, né, dela, presente na data dos fatos, estava na casa de Zilda Maria Grazieiro dos Santos, quando ouviu o réu Adinal chamando todos de, aspas, povo ingrato, fecha aspas, por estar com o cartaz da oposição pregado em suas casas. Porém, a Maria não presenciou qualquer ameaça por parte do réu, folhas 355, ouvida em juízo. Manuel Gonçalves da Costa, então marido de Zilda, disse em juízo que em 25 de agosto de 2008, o vereador Adinal Pavlac viu uns cartazes da oposição na residência do depoente e ordenou que fossem retirados. O réu teria dito que deu a casa para sua esposa Zilda e se fossem apoiar outros candidatos, aspas, deveriam deixar a casa, fecha aspas, SIC. O declarante ressaltou que o réu Adinal Pavlac não chegou diretamente a dizer que iria tomar a casa, apenas, aspas, nas palavras de Manuel, deu um parecer, fecha aspas, de que talvez poderia tomar a casa. Ressaltou, nas perguntas da defesa, que o réu não pediu diretamente a casa e não ameaçou de tomar a casa. Teria sido de forma subliminar. Essas folhas 428. Em apertada síntese, as testemunhas de acusação, que são apenas essas três, dão a entender que o réu Adinal Pavlac, em 25 de 8 de 2008, então vereador, teria entrado em discussão com Manuel Gonçalves da Costa, Zilda Maria Grazieiro dos Santos e Maria de Souza, acerca de cartaz de propaganda política do candidato adversário, afixados na casa de Manuel. Contudo, apenas a testemunha Zilda atestou com certeza uma suposta, aspas, ameaça de expulsá-los da casa doada pelo município de Marcelândia, caso não votasse em determinado candidato. Para a configuração do crime previsto no artigo 301 do Código Eleitoral, necessária prova da violência ou grave ameaça. Das três testemunhas de acusação, que inclusive presenciaram os fatos, Maria de Souza mudou sua versão em juízo, narrando que em nenhum momento ouviu qualquer ameaça. E Manuel Gonçalves da Costa, quem discutiu com o réu, não relatou qualquer ameaça direta, prestando depoimento reticente e vago, não expressando uma certeza dos fatos a convencer o julgador. Restou apenas o depoimento de Zilda Maria Grazieiro dos Santos a comprovar os fatos narrados na inicial. As demais testemunhas não contribuíram muito para a elucidação dos fatos, todas abonatórias ou não presenciaram o réu usar de ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato durante a eleição, devendo ressaltar o depoimento da testemunha Maria de Fátima Ferreira Transpaldini, folhas 428. Salvo engano, essa senhora é vice-prefeita de lá. Ela passou perto durante a discussão. Importante dizer que estava inaudível o depoimento da testemunha Valdecir Gomes de Oliveira, porém prejuízo não há, eis que tal testemunha não foi ouvida em inquérito e foi arrolada pela defesa, presumindo-se, obviamente, apenas beneficiar o réu. O acusado, ao ser ouvido, manteve a coerência, negando com veemência os fatos, tanto extrajudicialmente quanto em juízo,
dizendo ser vítima de uma armação política, entre aspas. Com relação a uma gravação telefônica juntada aos autos pelo réu e periciada às folhas 289/304, que supostamente o absolve, não posso considerá-la em razão da incerteza de sua origem e de seus interlocutores. Conforme os primeiros segundos da escuta, trata-se aparentemente de um diálogo telefônico mal gravado e confuso entre Edmilson e Pedro, ambos arrolados como testemunhas, porém nenhum foi ouvido em juízo, sendo que Edmilson sequer foi encontrado e Pedro não compareceu em juízo para prestar declarações. Diante do sigilo constitucional das comunicações telefônicas e da incerteza quanto à legalidade, essa prova deve ser desconsiderada. Aliás, o certo deveria até ser desentranhada dos autos essa prova, porque é uma quebra de sigilo telefônico, não se sabe nem de onde veio essa prova e o réu anexou ela nos autos. Não obstante a desconsideração da gravação, o contexto probatório consubstanciado apenas no depoimento da testemunha Zilda, em confronto com os demais elementos dos autos, não é campo fértil para uma condenação. Em especial, não existe prova segura nos autos da suposta ameaça descrita no tipo penal do artigo 301 do Código Eleitoral, razão pela qual a absolvição se impõe. Ante o exposto, contrário ao parecer do Procurador Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso aviado por Adinaldo Pavilac para reformar a sentença recorrida, absolvendo o réu dos fatos que lhe foram imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386, 7 do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação. É como voto, senhora presidente. Consulto o desembargador Luiz Ferreira, revisor. Segundo vogal, doutor Flávio. Senhor presidente, eu acredito, inclusive, segundo o melhor juízo, se não me falha a memória aqui, esse processo era ainda da relatoria do doutor Lídio e não deu tempo. Então, esse processo esteve em minhas mãos como revisor naquela ocasião. E meu entendimento é nessa seara também. Voto com o relator, excelência. Doutor Ricardo. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. É um processo com 2 revisores, eu tenho mais que acompanhar o relator. Me permita. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator, senhor. Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Recurso eleitoral, representação, propaganda política, eleitoral extemporânea, antecipada, rede social, WhatsApp, Alta Floresta, 24ª Zona Eleitoral, eleições 2016. Recorrente, Luiz Augusto Souza da Silva. Recorrido, Ministério Público. Doutor Rodrigo Curvo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Augusto Souza da Silva contra a respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 24ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral extemporânea, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, condenando-o ao pagamento de multa na importância de R$5.000. O recorrente aduziu que a mensagem, por ele divulgada no aplicativo eletrônico WhatsApp, não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea, e, em suas palavras, entre aspas, ficando a declaração do recorrente muito distante das vedações previstas na legislação eleitoral e na jurisprudência do TSE, e não possui o condão de influir no pleito eleitoral, ausência de requisito, potencialidade, fecho aspas. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância pugnou pela manutenção da condenação, aspas, por se tratar de medida necessária à garantia da isonomia entre os pretendentes à candidatura, fecho aspas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer escrito pelo desprovimento do recurso. Doutor Rodrigo, com a palavra. Obrigado. O Ministério Público Eleitoral propôs representação contra Luiz Augusto Souza da Silva em razão da divulgação, por meio do aplicativo eletrônico WhatsApp, de mensagem comunicando sua pretensão de disputar cargo eletivo nas eleições vindouras, solicitando voto ao eleitor, que realizou denúncia por meio do sistema de recebimento de denúncias desta Justiça Especializada, denominado Sistema Pardal, vinculado à ouvidoria eleitoral. Primeiramente, é necessário registrar que os documentos juntados pelo Ministério Público Eleitoral, as folhas 8, 9, 10, 11 e 12, demonstram que foi o próprio recorrente que divulgou a publicação ora questionada,
em sua conta no aplicativo eletrônico WhatsApp, não havendo nenhuma controvérsia nesse sentido. Trata-se de assunto pacífico, conforme reconhecido pelo representado, na resposta apresentada à folha 28, que transcrevo entre aspas, relevando aqui as dificuldades gramaticais e ortográficas aqui. Ressaltando que a mensagem foi enviada privativamente a apenas uma pessoa, não foi publicada publicamente. Fecho aspas. Por outro lado, o que o recorrente alega é que o ato por ele praticado não caracterizaria propaganda eleitoral antecipada, haja vista que uma mensagem privada enviada a uma única pessoa não contém potencialidade para influenciar o resultado no próximo pleito eleitoral. Isso são alegações do recorrente. É certo que o artigo 36A da Lei das Eleições contempla, em seus incisos, as hipóteses permitidas que não caracterizam, portanto, propaganda eleitoral antecipada. De sua vez, o caput do aludido dispositivo prevê a possibilidade do anúncio da pré-candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. A proibição contida no artigo 36A diz respeito à impossibilidade de haver pedido explícito de voto, consoante se observa do texto abaixo reproduzido. E aqui eu cito o conhecido artigo 36A, em que menciona a proibição quanto a pedido explícito de voto e as hipóteses em que são permitidas as divulgações. Logo, a grande questão a ser discutida nestes autos reside em sabermos se, nos atos praticados pelo recorrente, restou caracterizada a existência de pedido explícito de votos ou não. Destaco aqui que esta Corte, na sessão de 12 de abril próximo passado, ao julgar o mandado de segurança número 2864/2016, analisando o tema relacionado à prática de propaganda extemporânea, concluiu que a caracterização do pedido explícito de votos não ocorre apenas nas situações em que o pré-candidato utiliza a expressão "vota em mim", entre aspas, havendo hipótese em que mensagens com outras temáticas podem resultar em pedido explícito de voto, caracterizando assim a propaganda eleitoral extemporânea proibida pelo legislador. Trago o julgado desta Corte, que relatado pelo eminente relator Dr. Paulo César Alves Sodré, julgado de abril, em que restou destacado, e naquele caso propaganda por meio da rede social Facebook, na parte destacada o seguinte: para que ocorra um pedido explícito de voto, não se exige que haja a expressão direta de pedido de voto, como por exemplo, vote em mim. O conjunto de elementos no caso concreto deve ser apreciado segundo as novas diretrizes. Afastada a interpretação literal da norma, configura-se pedido explícito de votos a propaganda eleitoral com divulgação de reiteradas postagens na página oficial de rede social Facebook de parlamentar eleito e no exercício do mandato, camuflada em suposta divulgação de atividade parlamentar, mas com o intuito de apresentar seu filho como pretenso candidato nas eleições municipais de 2016, além de sua própria candidatura como prefeito, dirigido a empresas e eleitores localizados no reduto eleitoral de ambos, declarando apoio àquela candidatura e convidando o público para o compartilhamento de tais mensagens. Prossigo. Embora o recorrente tenha sustentado que a petição inicial não comprova a existência dos requisitos cumulativos essenciais para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, ficando a sua declaração muito distante das vedações previstas na legislação eleitoral e na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de uma análise acurada das provas é possível vislumbrar a prática de propaganda eleitoral extemporânea, como consignado na sentença. É sabido que o artigo 36, caput da Lei 9.504/97, autoriza a realização de propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto próximo, não sendo cabível, entretanto, condutas como a do recorrente, no sentido de se utilizar de sua conta no aplicativo eletrônico WhatsApp para divulgar a sua pré-candidatura e solicitar votos ainda em 13 de abril de 2016, data da formalização da denúncia constante à folha 8. 4 meses, portanto, antes da data legal permitida. Ademais, tenho que a propaganda eleitoral antecipada realizada por meio do aplicativo WhatsApp é ainda mais gravosa que a realizada por meio de redes sociais, a exemplo do Facebook, em razão de seu potencial invasivo da privacidade do destinatário das mensagens. Enquanto no Facebook o eleitor tem a liberdade de acessar ou não as páginas do candidato de sua campanha eleitoral, as mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp não deixam tal opção ao eleitor, a não ser a de pedir o seu descadastramento da lista de endereços eletrônicos usada pelo candidato, nos termos do artigo 57G da Lei 9.504, que transcrevo em nota de rodapé, e penso que é importante destacarmos o teor desse artigo. Artigo 57G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio deverão dispor de mecanismo
que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Outra situação gravosa diz respeito à facilidade da retransmissão da propaganda eleitoral enviada por meio do aplicativo WhatsApp, que foi inclusive objeto de destaque na respeitável sentença, a folha 38, a saber. Constou da sentença. As informações enviadas por meio do aplicativo WhatsApp são divulgadas de forma fácil e rápida, atingindo pessoas presentes na lista de contatos do remetente, assim como demais integrantes dos grupos sociais do programa, e ainda possibilitam a ampla retransmissão a outros usuários do aplicativo por aqueles que receberam as mensagens, sendo potencialmente relevante para a prolação de eventual propaganda eleitoral. Ademais, o fato da possibilidade de ampla retransmissão da mensagem permite que até mesmo pessoas que não são de seu círculo de amizade recebam a propaganda eleitoral, piora a situação, pois torna potencialmente lesiva a propaganda política via WhatsApp, na medida em que aqueles que visualizem os posts podem também compartilhá-los. Com efeito, aqui digo eu, ao divulgar a expressão na mensagem do recorrente, entre aspas, contando com sua ajuda, tá? O pretenso candidato está, na verdade, realizando um pedido explícito de votos, buscando se antecipar, incutindo na mente do seu público, eleitores em potencial, a possibilidade de ser candidato e contar com a ajuda, o apoio, enfim, o voto dele. Logo, apesar de o pré-candidato não ter utilizado textualmente o pedido "vote em mim", o conjunto de elementos contidos na mensagem enviada leva-nos a entender que o objetivo era exatamente esse. E aqui, para que tenhamos clareza, vou trazer trecho da postagem que foi objeto da denúncia. Entre aspas, a mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bem? Como você sabe, eu ando morando em Cuiabá, mas todo mês estou em AF, ele se referindo à Alta Floresta, porque temos negócios como fazenda e empresa na cidade. Em 2008, fui candidato a vereador, mas não tive sucesso e perdi. Depois desanimei com tantas notícias ruins que estamos tendo. Mas agora estou voltando a morar aqui neste ano de 2016 e estou criando vontade. Se você não tiver ninguém em mente e eu for candidato, não querer pedir muito, conto com sua ajuda, tá? Abraço. Esse é o texto da postagem. Ademais, o Hora Recorrente, explicitamente, declarou a sua pré-candidatura ao cargo de vereador para Alta Floresta. Essa declaração, quando aliada à solicitação de pedido de apoio, caracteriza o pedido explícito de voto vedado pela lei. Nesse sentido, Adriano Soares da Costa anota que, entre aspas, a norma prescreve a ilicitude do ato de pedir voto explicitamente. O pedido de votos implícito não é propaganda eleitoral antecipada, como adesivos de carros com o nome de um possível candidato, sem que haja menção ao mandato que pretende concorrer. Esse é o trecho da obra de Adriano Soares da Costa. O tema foi abordado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, folha 67, verso, motivo pelo qual peço vênia para citar os trechos abaixo. Entre aspas, fixadas tais premissas, essa Procuradoria Regional Eleitoral entende que, no caso sob exame, o pedido explícito de votos está presente na frase "conto com sua ajuda, tá?", de modo que não há como se afastar a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea. Com efeito, ao dizer que conta com a ajuda do destinatário da mensagem, o pré-candidato hora recorrente nada mais fez do que pedir o voto do eleitor. A mensagem pode ser lida como se fosse contando com seu voto, tá?, de modo a evidenciar o pedido expresso de votos. Ainda é necessário esclarecer que a propaganda eleitoral pela internet, a partir de 16 de agosto de 2006, está autorizada pelo artigo 57A da Lei 9.504, com a redação dada pela mini-reforma eleitoral de 2015, cujo teor desta norma é o seguinte: o artigo 57A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Já o artigo 57b, inciso 3, da mesma lei, prevê que a propaganda eleitoral poderá ser realizada por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação, enquanto o inciso 4º prevê a possibilidade de a propaganda ser realizada por blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações, ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. Logo, estando evidenciada a prática de propaganda eleitoral antecipada, o caso é mesmo de procedência do pedido. De outro norte, o artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504, prevê que a prática da propaganda eleitoral extemporânea sujeita o infrator a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000. Na espécie, a multa foi aplicada no mínimo legal de R$ 5.000, sendo razoável e proporcional ao fato praticado, não havendo motivos para a sua alteração. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto por Luiz Augusto Souza da Silva,
mantendo incólume a sentença de folhas 37 a 40 verso. É como voto, senhora presidente? Como vota, doutor Marcos Faleiro? Senhora presidente, só mantendo a coerência, eu já votei em uma questão relacionada a esse tema, Dr. Paulo Sodré. Nós entendemos, quando houve a mudança com a mini-reforma eleitoral, com a inserção do pedido explícito de voto, que não havia na legislação anterior, o legislador quis autorizar essa modalidade de voto, desde que não haja abuso do poder econômico, obviamente, que isso é investigado em outra seara, né? Senão ele não teria incluído esse trecho na mini-reforma eleitoral, a questão do pedido explícito de voto. E outrora estava lendo a exposição de motivos dessa lei, uma das questões foi justamente o excesso de judicialização das demandas, etc., com a alteração desse artigo. Eu já votei em outra seara nesse mesmo sentido. Então, eu tenho por entendimento que, desde que não haja, obviamente, que é outra seara, gastos de dinheiro não declarado, fora da época da campanha, abuso do poder econômico, outras situações de ilegalidade, essas questões de conto com você, sou pretenso pré-candidato, reuniões, eu sou o melhor para a cidade, esse tipo de situação é uma questão de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, que tem autorização na mini-reforma eleitoral. Obviamente, repito mais uma vez, que tem que se analisar a questão sob a ótica do abuso do poder econômico, sobre outros aspectos, não simplesmente essas questões de redes sociais, etc. Se for só essa questão e não houver pedido explícito de votos, o meu entendimento é que não há propaganda antecipada nesse caso. Então, abro uma divergência aí para, no caso, dar provimento ao recurso, obviamente, já levando em consideração que teve uma jurisprudência anterior, eu acho, da relatoria do Dr. Paulo Sodré, o Dr. Rodrigo bem citou, né? Nós já apreciamos uma questão idêntica a essa, salvo engano, no Facebook, e a corte entendeu por maioria, e eu fui voto vencido, de que esse tipo de situação trata-se de propaganda extemporânea. Como voto, senhora presidente. Como voto é desembargador Luiz Ferreira. Doutor Flávio Bertin. Eu vou votar com o relator, excelência, até porque votei anteriormente no caso citado pelo doutor Rodrigo, e eu entendo que, diferente um pouco do entendimento, com a devida vênia, o respeito do doutor Marcos, mas a questão não é exatamente a expressão, simplesmente. Então, não estamos a tratar, é uma questão simplesmente da expressão, e sim do conjunto que normalmente se cerca toda essa mensagem. No caso anterior citado pelo doutor Rodrigo, e que eu acho que se amolda bem ao caso presente, a questão de que a mensagem ela vem seguida de todos os fatores que envolvem essas redes sociais, que foram muito bem elencadas pelo relator. Portanto, com a devida vênia, inclusive, da divergência, e mantendo a coerência do voto anterior, eu voto com o relator, excelência. Doutor Paulo César. Doutor Ricardo, desculpe, estou de marcação com Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não tenho dúvida também de acompanhar o eminente relator, seu minucioso voto, mas só destacando que aqui a expressão conto com a sua ajuda, né? Para mim é o que ficou claro aí, o pedido explícito de voto. Como bem destacou o relator, não há necessidade de que o voto seja pedido explicitamente, né? Ou vote em mim, ou conto com o seu voto. Aqui, a expressão conto com sua ajuda é semelhante a pedir voto, explicitamente voto. No caso
precedente citado, só fazendo um destaque, o precedente citado da relatoria do Dr. Paulo Sodré, salvo engano, naquele caso, também o candidato divulgou o impetrante, àquela ocasião, divulgou já a sua candidatura, né? E não fez sequer a questão de colocar como pretenso candidato. Então, dele e do filho dele. Então, ainda era até mais grave o caso passado. Neste caso, ficou claro aqui a vontade, a pré-candidatura, todavia entendo que a expressão, como já disse, conto com sua ajuda, se equivale a pedir explicitamente votos, de forma que eu parabenizo e acompanho o minucioso voto do eminente relator, senhor presidente. Agora sim, doutor Paulo César. Senhora presidente, eu não tenho a menor dúvida, devido ao voto divergente, e acompanho o relator. Eu gostaria de fazer apenas uma ressalva que, além da expressão conta com sua ajuda, na última linha, penúltima linha, na mensagem diz o seguinte: se você não tiver ninguém em mente, olha, se você não vai votar no Pedro, no Paulo, no Antônio, no Maria, vote em mim. Se você não tiver ninguém em mente, conto com sua ajuda, tá? Então isso para mim ficou muito claro que o pedido de voto, né? E aí, parabenizando o voto minucioso do relator, acompanho na íntegra. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Deixo a palavra livre para uma manifestação. Nada havendo a ser dito. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.